Hoje vou falar a respeito de um tema um pouco delicado, os 5 erros mais frequentes e comuns da maquiagem. Está curiosa? Então, me acompanha! Olha só como eu estou linda! Tô brincando, tá horrível, né? Este lado, obviamente, é o lado errado e este daqui é o lado certo. Às vezes você pode olhar e falar, nossa, mas é claro que isso tá errado, imagina que as pessoas erram assim. Pois é, por incrível que pareça, existem estes erros com frequência. Por isso, eu escolhi o top 5. Vamos começar com o primeiro. Sobrancelha. Olha só a diferença deste para este. Este lado está esfumado e a ideia é essa. Quando você utiliza o lápis, que normalmente as pessoas gostam, é muito mais fácil de ficar carregado e a ideia não é essa. Se você deixa a sobrancelha muito escura, dá um ar de bravo e carregado. Então a ideia sempre é utilizar sombras ou tonalidades de lápis que sejam mais próximas do seu tom de sobrancelha. Sombras. Este lado está mais esfumado. Eu fiz um olho, na verdade, bem leve, bem simples, mas apenas para mostrar para você como deve ser esfumado, ou seja, sem demarcações. Já esse lado, veja bem, além desse puxado de gato, que é muito comum as pessoas fazerem, o que não está errado, só tem que tomar cuidado quando fica extremamente demarcado e a diferença de tom é gritante. Aqui nós temos o tom escuro e logo a iluminadora muito clara. Não tem em nenhum momento um tom degradê, um tom intermediário, para que haja a composição de tons. Veja como neste lado eu tenho várias tonalidades, mas nenhuma demarcação, só que ainda assim você vê que tem um degradê. Deste lado é tudo muito marcado, demarcado, isso é feio. Então, por esta razão, não utilize nunca dessa forma, e sim o lado esfumado. Lembrando também que tonalidades muito claras, rente à área da sobrancelha, ou também chamada de pálpebra fixa, isso carrega o olhar, deixa a expressão, sabe, com a sensação mais envelhecida. Olha só, este lado já está mais um tom próximo da minha cor de pele, por isso que eu indico tons bem claros, mas na pálpebra móvel e nunca na pálpebra superior. Pele. Veja a diferença do lado que é o meu tom correto de pele, ou seja, não há diferença de tom. Ou no máximo, se existe, é muito sutil, porque às vezes você tenta encontrar uma base e não encontra o tom exato. Isto já está errado, então o que você precisa fazer é a mistura. Misturar um tom mais claro com um tom mais escuro para casar com o seu tom de pele. Isso funciona tanto para base quanto para pó. Agora aqui eu já tenho o oposto, um tom muito mais escuro que meu tom de pele. Veja só a diferença, o desnível, e isso é feio, justamente porque você vê de longe a diferença de tom e que a pessoa errou, mas é frequente. Isso funciona para base e para pós-faciais também. Junto assim na pele, nós temos também a área das olheiras. Veja só a diferença, aqui está muito escuro e aqui muito claro. Na hora da foto, a gente brinca que é o famoso urso panda, porque você vê aquele brancão embaixo e logo a gente tem aquele tom muito escuro, então principalmente fotos com flash fica horrível. Por isso que é importante o degradê da pele. Na hora de fazer a aplicação do corretivo, não passe apenas na olheira, desça até a área das maçãs, justamente para nós termos uma composição correta de cores. O tom da pele de base, o tom do corretivo que é em torno de 2 tons abaixo, ou seja, mais claro que o tom de base, e aí sim, na hora de você deixar tudo homogêneo, não vai ter demarcações como aqui nós encontramos. Ainda dando continuidade à pele, nós temos, olha só, essa marcação. Quantas e quantas pessoas gostam de ficar bronzeadas, o que não está errado, principalmente para as branquinhas como eu. Mas olha a diferença deste lado que eu utilizei um tom bronzan, perceba, tem um tom mais escuro, mas também não está demarcado. Este lado, gente, é comum utilizarem isso, deixa super marcado e de longe você vê, mais uma vez, carrega a expressão, fica horrível, tá? Agora vamos finalizar com os lábios. Este erro, com certeza, é o mais comum. Eu vejo frequentemente pessoas que utilizam o contorno labial muito mais escuro que o tom do batom. Aqui eu não quero ofender ninguém, mas isso não está certo. O correto é você utilizar o tom de contorno próximo do seu tom de batom ou inclusive o mesmo. Lembre-se, às vezes você não tem o tom exato, mas não tem problema, aproxime, ou até uma ótima opção é você utilizar um pincel com mais
mais precisão e pequeno e com o próprio batom você faz o contorno, porque às vezes você não tem vários tons. Ok, então faça dessa forma. Agora, desse jeito, perceba como envelhece. Viu? Tem que ficar atento. Então, você vai sair aí na rua toda errada na maquiagem, viu? Quero agradecer Roberta Peixoto. Um beijo carinhoso pra você, viu? Adoro seus vídeos no YouTube, são realmente fantásticos.